Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, dirija-nos, conduza-nos no estudo da Tua Palavra. Abençoe-nos através do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, ter condições de praticar e de transmitir aos que nos cercam. Prepare-nos para o Teu reino, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Vitória no deserto. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, verso 10. Observe aqui, meus irmãos, que esse tema que estudaremos nessa semana, de cara, o próprio Filho do Deus vivo se identifica como Filho do Homem, mostrando claramente que tanto a descendência de Caim como a descendência de Sete, ele veio salvar. A raça caída, todos são pecadores. Os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, se casaram, o mundo encheu de violência e veio o dilúvio. Vimos isso em lições passadas. Na descendência de Noé, nasceu tudo de novo. Filhos de Deus, filhos dos homens. Aparece agora o Filho do Deus vivo, se identificando como Filho do Homem, e provando, no seu exemplo, que o Filho do Homem pode se tornar um Filho de Deus. No caso dele, isso era autêntico do nascimento ao ministério e sua ressurreição. Mas para nós, é autêntico. Como filho dos homens que somos, nos tornarmos filhos de Deus. Tudo que ele fez é eterno, é absoluto. A raça que caiu é uma minoria da criação. Redimir é tudo o que ele mais quer. Redimir a raça caída. Nos levar de volta à eternidade. Basta que aceitemos o seu ministério, o seu sacrifício. Ele garante o pagamento da conta. Estamos salvos se aceitamos Cristo conduzir a nossa vida. O segundo tema, Emanuel veio para salvar. Analisando Mateus 1, 20 e 23, podemos observar que o significado deste nome, Emanuel, Deus conosco, é algo muito nobre na representação do ministério de Cristo, no convívio dele conosco, quando ele esteve aqui na terra, no exercício de seu ministério. Criador e criaturas foram criados eternos. Ninguém sabe quem criou a Deus nem como ele surgiu. Mas as criaturas, todos sabem que Deus criou. E Deus, como Deus, nos criou a sua imagem e semelhança, tudo eterno, absoluto. Por livre e espontânea vontade, uma minoria resolveu cair. Optou pelas trevas, optou pelo erro. E essa opção fatal, nem assim ele nos deixou ao léu. Veio para nos buscar, numa missão muito especial. Se tornou um de nós. E como não cometeu pecado, ressuscitou como um Adão perfeito. Alguém que mostrou que a raça caída pode sim vencer. E ele garantiu a vitória por nós. Basta aceitá-lo. E seremos redimidos. Seremos reintegrados à eternidade. O batismo de Jesus, terceiro tema. 3 pontos eu gostaria de abordar aqui. Analisando Mateus 3, de 7 a 12, observem que o primeiro ponto é que o batismo foi antes do deserto. Preste atenção nisso. Israel, quando saiu do Egito, não foi diferente. Passaram pelo Mar Vermelho como se aquilo simbolizasse ou prefigurasse, quem sabe, o batismo um dia. Para do outro lado, no deserto,
rumo à terra prometida, eles fossem devidamente preparados para serem vitoriosos no conflito e na jornada com a missão que eles tinham empreendido. Segundo ponto, Cristo foi um exemplo absoluto, um espelho, um exemplo a ser seguido, tanto no que diz respeito ao batismo nas águas, como a entrega ao compromisso feito diante de Deus e diante dos homens. Um terceiro ponto é que Israel, novamente, passou 400 anos sem profeta, lá no Egito, na escravidão do Egito, na escravidão do pecado, entregues ao léu por escolha própria de ficar na apostasia. Veio Moisés, o profeta, e um libertador. Aqui, novamente, já tinha aproximadamente 400 anos que o povo de Deus estava do mesmo jeito, sem profetas. E aparece João Batista, o precursor, aquele que vem preparar o caminho para o Filho de Deus exercer seu ministério. Os 400 anos sem profeta no Êxodo, passaram pelo Mar Vermelho e foram em direção à Terra Prometida. Aqui, nos dias de Batista, 400 anos sem profeta, passaram pelo batismo, receberam o Cristo vivo e todos, de igual modo, até hoje, estamos no êxodo que nos leva à Canaã celestial. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Transformar pedra em pães, quarto tema. 3 pontos. Analisando Mateus 4, de 1 a 3, o primeiro ponto, após o batismo, veio as tentações. Observe se conosco não é igual. Quem sem lei estava, sem pecado estava. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas a partir do momento que conhecemos e assumimos um compromisso público diante de Deus e diante dos homens, a coisa pesa. Como pesa? Aí a nossa atenção precisa de ser dobrada. Por isso que a mensagem de Cristo para nós é: vigiai e orai, para não cair. O segundo ponto, sugestões fatais. Lá no Éden, foram feitas ao casal que era perfeito. E sugestões fatais foram feitas para Cristo no deserto. Como? Para que ele transformasse as pedras em pães. Para quem transformaria água em vinho. Não teria nenhuma dificuldade e nenhum problema em transformar pedra em pão. Mas, observe, água em vinho foi em benefício alheio. Pedra em pão seria em benefício próprio. E todo o propósito dele não foi se beneficiar, foi nos beneficiar, fazendo a vontade do Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As sugestões fatais nos atingem a todo momento. O pecado tem feito sugestões fatais para cada um de nós. É aceitar a sugestão e cair. E muitos caem e não levanta mais. Muitas decisões não têm volta. E muitas que ainda têm volta carregam cicatrizes pelo resto da vida. Cicatrizes doídas. Um terceiro ponto a ser observado dentro desse contexto é que a palavra de Deus sempre é a resposta direta, sensata, curta e grossa e objetiva para qualquer sugestão fatal. A palavra do Deus vivo, a palavra de Deus da nossa consciência, a palavra escrita, a palavra pregada, a palavra cantada. O Espírito Santo nos atinge. E foi com a palavra escrita
que de forma viva o Filho do Deus vivo repeliu Satanás com suas sugestões fatais. A palavra de Deus sempre tem resposta certa para o exercício saudável de um livre-arbítrio ajuizado. Sempre, meus irmãos. Pense nisso, minha amada irmã. Pense nisso, minha amada irmã. Outra tentação. Mateus capítulo 4, verso 5 ao 7. Aqui, a palavra de Deus, na realidade, é uma fortaleza para que possamos nos sustentar de decisões sólidas para evitar o precipício do pecado. Sempre o precipício do pecado é uma armadilha. O grande problema é que Satanás passou a usar a palavra de Deus para convencer a Cristo de pular no precipício do pecado. Esse é o grande problema. Quando as pessoas começam a querer usar a Bíblia para benefício próprio, para lesar as pessoas, para convencer as pessoas do pecado, aí é onde o bicho pega. O pecador se beneficiando da palavra de Deus para tirar sustento próprio. Sustento em base em intenções. Meu Deus. Olha, Cristo deixou bastante claro que se aplica inclusive isso que eu vou dizer agora, tanto aos pequeninos na fé, quanto aos pequeninos literais, as crianças. Tanto as crianças literais quanto as crianças espirituais. Ai daquele que escandalizar o menor dos pequeninos. Melhor lhe fora pendurar a pedra da mão no pescoço e se lançar ao mar. Não se esqueça disso. Falsos líderes, falsos cristãos, usam a palavra de Deus para sugerir pecado ou para sustentar o próprio pecado. Em todas as religiões do mundo tem esse tipo de cristão fazendo esse tipo de sugestão. E esses que estão assim estão infestados, estão extremamente doentes, necessitando urgentemente da terapia do médico dos médicos para vencer essa doença do pecado, superar essa etapa da doença e trilhar rumo à vitória da fé. A igreja é uma UTI. O mundo é um hospital. Todos estão doentes com o pecado. Mas precisamos lembrar que somente a palavra de Cristo e o exemplo dele é que nos garante a vitória. Qualquer sugestão que não esteja escorada no exemplo de Cristo e na palavra de Deus simultaneamente é fatal. Pense nisso. Adoração ao diabo, quinto tema. Ao analisarmos Mateus 4, de 8 a 10, aqui nós podemos de cara observar 3 pontos. O primeiro deles, no verso 8, observe que o diabo o transportou a um alto monte, de onde poderia ser visto todos os reinos deste mundo. Presta atenção nos detalhes da gramática. O diabo transportou a um alto monte e que dava visão panorâmica de todos os reinos deste mundo com a sua glória, com as glórias de cada reino desse. Em primeiro lugar, jamais o diabo tocaria em Cristo. Mas transportar, eles andando no mesmo equipamento, que pudesse
se dirigir, porque aqui está dizendo que o diabo transportou. Como não foi tocado, só resta imaginar que eles voaram num querubim e foram num lugar tão alto, acredito claramente pela entonação bíblica, fora da órbita terrestre, só fora da órbita terrestre, e conseguimos ver todos os reinos deste mundo, com a sua glória. Até hoje é do mesmo jeito. Por um pouco de tempo ali é bem possível ter essa visão. Agora não tem montanha, não tem morro, não tem cordilheira alguma neste planeta que alguém consiga subir e ver todos os reinos. E aqui não estamos falando só de Europa, não estamos falando só de América do Norte ou só de América do Sul, estamos falando de todos os reinos deste mundo e a sua glória. O grande problema não são esses detalhezinhos. O grande problema é o tema. Isso aconteceu, esse translado, nessa altura, nesse lugar que pudesse ver isso tudo, mas para que Cristo pudesse adorar ao diabo. E novamente, o segundo ponto aqui abordado é que em qualquer parte do universo, sempre é a palavra de Deus que nos garante a vitória. Veja que Deuteronômio 6, 13 e 10, 20 foram os dois textos bíblicos que Cristo usou para atingir o alvo em Satanás. Foi com a palavra de Deus que ele venceu a Satanás. O diabo estava usando a palavra de Deus. Estava usando a palavra de Deus para tentar quebrar o próprio Filho de Deus. Imagine, com essa multidão, essa fábrica de religião que a cada dia acontece no mundo, se ele não está fazendo a mesma coisa, usando a Bíblia para arrastar multidões. E é verdade que é verdade mesmo, está ficando aonde? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. A palavra de Deus é o fundamento, mas precisamos respeitar a verdade em toda a sua essência, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Não adianta também estar só sendo membro da igreja verdadeira e não fazer parte dela. Adorar em espírito e em verdade. Do contrário, nós estamos perdendo tempo. O terceiro ponto. Qualquer forma de adoração ou de convívio com a mentira ou com o diabo não passa de uma festa fúnebre do sepultamento da fé cristã. Uma festa fúnebre de quem desistiu da vida. É isso que representa quem de forma consciente adora ao diabo. Hoje, está com pouco mais de uma semana, no final de semana passado, teve uma marcha do satanismo aqui no Brasil. Algumas capitais saíram para as ruas, marchando, conclamando pessoas a fazerem parte desse segmento. Existem igrejas dedicadas a Satanás no Brasil e no mundo. Meus amados, adoração ao diabo não tem outra. É para quem desistiu da vida. Porque a vida é Cristo. Ele é a luz. Ele é a salvação. Satanás é treva. É morte. Não vale a pena. Mentiroso e homicida, desde o princípio, são as características principais de Satanás. Não se iluda. Sétimo tema, não confunda as origens. Eu citaria Lucas 11, 35. Cuidai para que a luz que há em ti não seja trevas. Muitas pessoas estão fundamentadas no engano, com a sensação de fé gostosa, com a sensação de segurança gostosa, mas não está escorado na verdade, no fundamento.
Lembre-se, Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alma. Meus amados, a lei de Deus não salva ninguém. Mas é a palavra de Deus. É o único trecho da Bíblia escrito pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Ela, Mateus capítulo 5, versos 17 ao 19, Cristo deixou bem claro: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas, que é o Antigo Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, o mundo acabe, né? Nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que tirar qualquer um desses menores mandamentos e ensinar aos outros, será considerado ínfimo pelo reino dos céus. Mas os que os considerar, e os guardar, e os ensinar, será considerado grande pelo reino dos céus. A lei de Deus não salva. Igreja não salva. Bíblia não salva. Mas a palavra de Deus deixou a verdade. O sábado é um sinal de Deus. O domingo é o sinal da besta. Ezequiel 20, 12 e 20. Sábado é o sinal de Deus. O domingo é o inverso. Sábado não salva, domingo não salva. Mas respeitar aquilo que é de Deus é muito importante. Primeiro João 2, verso 3, 4 e 7. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso, e com ele não está a verdade. Não vos dou um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. A lei não salva, a igreja não salva, a Bíblia não salva. Nós guardamos por expressão de gratidão pela salvação gratuita que Ele nos deu. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Senhor, fortaleça a nossa fé e capacita-nos, Senhor, a guardar com a Tua palavra, de maneira a que as pessoas, ao olhar para nós, possam enxergar o Teu testemunho através de nós, através de nossa conduta. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas debilidades e faltas. Sustenta-nos na Tua palavra, sustenta-nos no Teu Santo Espírito, revista-nos da Tua graça e do conhecimento da Tua palavra. Prepare-nos para o Teu reino e capacita-nos a nossa missão. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.